Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Leve dessa semana. E o assunto por aqui hoje é codependência. Você já ouviu falar nessa palavra? Sabe o que significa? Bem, codependência é um jeito de se comportar na relação com o outro. Existem pessoas que priorizam tanto a outra pessoa que esquecem de si mesmo. E antes de que você pense que o codependente é uma pessoa completamente boazinha, é importante você saber que muitas vezes, na maioria das vezes, por trás desse comportamento bondoso, né, sempre ali serviçal, está um complexo de abandono, um medo terrível de ser abandonado e um comportamento muito controlador. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e eu espero que você seja útil, né, para você e que você goste. Se você gosta dos vídeos aqui, aproveita e já curte o vídeo, encaminha para alguém para ajudar a gente a chegar mais longe, tá bom? Bem, o codependente é aquela pessoa que tá sempre resolvendo tudo para todo mundo, né? E assim, por mais que ele foque em uma pessoa especial, ele é aquela pessoa sempre que está ali na frente, que as pessoas ligam sempre, porque ele larga tudo que ele está fazendo para resolver o problema do outro, para trabalhar pelo outro, para sofrer pelo outro. E a pessoa com a qual o codependente se relaciona mais intimamente, ele acaba que ele fica um pouco irresponsável pelas suas próprias atitudes, porque ele sabe que o codependente vai estar sempre ali na retaguarda, resolvendo tudo, né, suavizando ali as consequências das suas atitudes. É muito comum a gente ver esse comportamento de codependência em familiares de dependentes químicos, em filhos de pais idosos, em pessoas também que se relacionam com pessoas com transtornos emocionais, tipo depressão, transtornos de ansiedade, né? O codependente, ele passa a viver a vida do outro, por isso esse nome, né? Então a gente vai entender essa palavra. A codependência, ela tem a ver com a dependência do problema do outro. Então, o fato de que eu me envolvo e me dedico totalmente a resolver os problemas do outro, ele faz com que eu deixe de viver a minha própria vida e passe a ter uma função muito importante, que é de tutoriar, de ser a pessoa que resolve os conflitos e os problemas alheios. Então, o codependente, ele depende do problema do outro para existir, para ter uma função, para se sentir útil e para evitar a rejeição, para evitar o abandono. Então, é por isso esse nome, codependente. Ele é dependente do dependente. Dependente do dependente químico, dependente do dependente emocional, do dependente físico, né? Então, o codependente, ele esconde ali atrás desse comportamento tão altruísta, que na verdade não é altruísta, porque ele tem um comportamento bastante controlador, né, severo às vezes, com a pessoa com a qual ele está se relacionando. Eu listei aqui alguns comportamentos que podem indicar uma pessoa que está vivenciando um relacionamento codependente. Eu vou colocar aqui para você. Tem necessidade profunda da aprovação dos outros. Então, é aquela pessoa que está sempre ali fazendo coisas para que os outros achem que ela é bondosa, né? Que ela está sempre ali à disposição. Segundo, tem o hábito de assumir mais tarefas do que consegue realizar, sempre invertendo a prioridade, colocando as tarefas dos outros, né, os problemas dos outros, em primeiro lugar do que os seus compromissos pessoais. Então,
Toda pessoa tem os seus próprios compromissos com si mesmo, com o seu trabalho, com seus estudos. Mas o codependente, ele inverte essa ordem. Então, ele coloca sempre a função do outro, os problemas dos outros, as tarefas do outro acima das suas. Terceiro, tem uma tendência a pedir desculpas ou assumir a culpa para manter as relações em paz. Então, esse medo do abandono, né? Esse medo de você ficar chateado e não gostar de mim, eu tô sempre assumindo a culpa, pedindo desculpa, por mais que eu, no fundo, reconheça que a culpa é sua, né? Que você deveria ser responsável pelo que aconteceu. Tem uma preocupação excessiva pelos hábitos dos outros, então muitas vezes ele não cuida de si mesmo, mas ele tá ali em constante vigilância com os hábitos do outro, né? Na alimentação do outro, a medicação do outro. Então, atenção para isso. É uma pessoa que evita conflitos, que a gente já falou sobre isso. Tem o hábito de tomar decisões pelo outro, então ele sempre tem essa sensação de que ele sabe o que é melhor, e com a permissão ou não do outro, ele está ali decidindo. Então, muitas vezes, as pessoas que se relacionam com o codependente, por mais que seja confortável em algumas situações, elas também são constrangidas a fazer coisas que elas não gostariam, porque o parceiro, né, aquele cuidador, decidiu por eles. E um item que eu achei bastante interessante, que é importante a gente observar. Ele tem um humor que reflete a emoção do outro. Então, por exemplo, se o outro está triste, eu naturalmente vou absorver aquela tristeza imensa, absurda, que não é minha, né? Se o outro está chateado, aborrecido, com raiva, eu vou absorver esse problema, o problema do outro, né? Então, o codependente, ele tem um humor que depende do outro, né? É uma coisa que chega a ser artificial, porque de repente a minha vida tá tudo ok, mas a outra pessoa, o meu vizinho, o meu amigo, enfim, tá com algum problema e eu transfiro aquele sentimento para mim e fico ali naquela vivência absurda do sentimento, do humor do outro. E vale ressaltar que isso não tem a ver nada com empatia ou com ser solidário. Isso tem a ver mesmo com uma situação de codependência. A situação de você ajudar um parente, um familiar, eventualmente, numa situação difícil, isso tem a ver com empatia, com solidariedade, né? Mas isso não pode ser um comportamento crônico, porque o comportamento do codependente, ele é crônico. Ele está sempre ali repetindo aquelas atitudes, né? Vivenciando o humor do outro, tomando decisões para o outro, priorizando o outro o tempo todo. Então, você que deve estar pensando assim, puxa vida, mas é errado ajudar as pessoas? É errado resolver problemas para minha família de vez em quando? Não, não tem nada de errado nisso, né? Desde que isso seja eventual, que você tenha os seus próprios compromissos, que você priorize a sua vida, as suas tarefas, o seu trabalho, que você tenha a sua própria vida. E quando as pessoas precisarem da sua ajuda, se você puder e, né, tiver como ajudar, ótimo, excelente, isso faz um bem enorme para a alma. Mas o comportamento crônico de inverter as prioridades, né, de estar sempre sofrendo pelo outro, decidindo pelo outro, vivendo a vida pelo outro, isso não é saudável e isso precisa ser cuidado. Então, se de repente você se identificou com algum desses traços ou você observou isso em alguém, fique atento, porque isso precisa de ajuda, isso precisa de atenção, precisa ser conversado, só precisa refletir sobre o seu comportamento, né? E quais são os ganhos, quais são os prejuízos do seu comportamento.
Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa o seu like aí, compartilha com os amigos. E eu aguardo você, então, na próxima quarta-feira, aqui no nosso Papo Leve.